Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus queridos. Nós vamos iniciar hoje, então, uma breve meditação sobre o livro de 2 Coríntios. Aqui diz assim, lendo no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados, o apóstolo Paulo, ele começa então a escrever essa carta e faz uma menção na carta da pessoa de Timóteo. Isso automaticamente nos faz perceber que Timóteo pudesse então estar escrevendo essa carta e Paulo pudesse estar ditando ela. Mas é possível também que Timóteo estivesse junto com Paulo no momento que Paulo estava escrevendo a carta, sabendo então de todas as coisas, como aquele que está ouvindo Paulo ditar para algum outro escrever, de tudo aquilo que o apóstolo estava escrevendo, visto que com toda certeza Timóteo passaria e estaria passando na cidade de Corinto. Observe então que os coríntios podiam ter a certeza que ele estava bem informado daquilo que o apóstolo estava escrevendo. Mas o apóstolo Paulo, sendo então informado do resultado da sua primeira carta, ele escreve essa segunda. E ele começa dizendo o seguinte: eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Eu não fui levantado pela vontade de homens. Eu posso com muita firmeza e depois de tantos anos de fé falar que muitos homens, eles são levantados e têm um chamado de Deus, e alguns, meus queridos, eles são levantados pelos homens. Uns se levantam a si mesmos, inclusive como apóstolos, como pastores, como qualquer coisa que possa ter titulação. E outros são levantados por outros, que na verdade acabam cedendo às pressões ou até mesmo a uma estrutura de pressão que está na volta, na corporatividade da igreja, sem ter a confirmação da parte de Deus do ministério naquele que vai ser levantado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou apóstolo de vocês, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, não foi os homens que me levantaram, eu tive um encontro, não falou aqui, mas eu tive um encontro com o Senhor, eu caí do cavalo, eu ouvi a voz, eu vi a luz, ele apareceu para mim e eu estou firme, fortalecido no Senhor. Observe que esse chamado, para quem realmente abraça esse arado espiritual para carregar ao longo de anos, não no início as coisas são fáceis, ao longo dos anos, nós vamos ver que com toda certeza todo o ministro de Deus, ele vai precisar em muitos momentos se alicerçar na convicção desse chamado que vem da parte de Deus, o qual o sustentará nos momentos de dificuldade, que certamente serão muitos. Então, o apóstolo Paulo, com certeza aqui, está relembrando os outros daquilo que ele cria, porque ele estava pensando e meditando que Deus o tinha chamado. Ele está mandando a carta à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Então, a parte de cima, como já falamos mais de uma vez, a parte de cima da Grécia se chama Macedônia, a parte de baixo se chamava Caia. Então, Corinto era uma das cidades da Caia, e ele está mandando a igreja de Deus, que está na cidade de Corinto, então aos coríntios, com todos os santos que estão em toda a Caia. Então, de certa forma, dizendo, é para Corinto, mas também envolve toda a província da Caia. Graça a vós e paz. Isso aqui é uma saudação que Paulo sempre desejava, em vez de desejar, então, dinheiro, saúde, prosperidade, ele desejava graça, né? Um favor do céu, dons de Deus, dádivas vinda do Senhor, misericórdia vinda de Deus e paz, porque sem paz, quem perde a paz sabe que perdeu algo importantíssimo, que vale mais do que dinheiro. Graça e paz é a bênção apostólica, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele coloca aqui, nessa maneira de dizer, então, que a graça e a paz vêm da parte de Deus Pai, nosso Pai, e da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca aqui numa posição
de igualdade. Lendo aqui logo abaixo, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Bom, ele está falando aqui que o Pai, ele é o Pai das misericórdias e o Deus de todo tipo de consolação. Bom, o termo misericórdia, às vezes confundido com piedade, né? O termo misericórdia em si, a misericórdia é dar a alguém aquilo que dar para uma pessoa que merece algo severo, duro, merece um juízo, conceder a ela aquilo que ela não merece, quem sabe uma absolvição. Então, o Pai das misericórdias, Deus, é aquele que é capaz de dar para nós aquilo que nós não merecemos. Bom, a própria vinda de Cristo, a própria graça que veio através de Jesus Cristo é um sinônimo das misericórdias de Deus. Bom, as misericórdias de Deus são expressas também na sua longanimidade, mas Ele é o Pai das misericórdias. Então, é dele, na verdade, que vem a essência como o Criador, ou aquele que tem a misericórdia no seu próprio caráter, e o Deus de toda a consolação. Quando nós vimos a palavra consolação, normalmente um consolo, um conforto, né? Um conforto que se faz em relação a alguém. Mas isso, de uma forma bíblica, pudesse se entender como uma forma de confortar alguém, como também como uma forma de poder dar um ânimo a alguém, ou até mesmo um ânimo exortativo a alguém. Né? A consolação, ela tem, no caráter bíblico, um pouco mais ampla do que apenas a palavra conforto. Diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação ou aflição, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Bom, meus queridos, então o apóstolo Paulo diz assim: é bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E, quer dizer, esse Pai bendito nos consola. Ele nos consola em todas as aflições que temos, para que possamos consolar aqueles que estão em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então aqui tem algumas considerações a fazer. Por exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo que a consolação que vem desse Deus bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ela poderia então ser usada para consolar os outros da seguinte forma, melhor dizendo. Quando as pessoas olhassem, e era muito fácil olhar para os sofrimentos do apóstolo Paulo, e ver então o modelo de paciência e de perseverança que ele tinha e o fim que Deus lhe deu, isso poderia ser uma forma de consolo para alguém que tivesse, quem sabe, sendo perseguido então. Quem sabe alguém que tivesse sido caluniado ou hostilizado, ou quem sabe algum outro líder que depois de se dedicar muito fosse hostilizado porque entrou um outro falador vão lá que não se importava muito com as ovelhas, mas foi lá e falou algumas coisas e no fim as pessoas começaram a rejeitá-lo. É um exemplo, né? Então, a verdade é o seguinte: o exemplo de Paulo, da maneira como ele era paciente e perseverante, não só dele, mas dos ministros de Deus, eles servem de um consolo à distância para aquele que conhece a sua história. Assim como ouvimos um testemunho de alguém quando nós nos identificamos e somos consolados ou encorajados a sermos pacientes e perseverantes. Outra forma é que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele poderia, completando essa perseverança, mostrar como ele perseverou. Então, na verdade, não só a perseverança na aflição e o livramento que vem de Deus, mas como ele obteve esse livramento. Buscando a presença de Deus, se humilhando e dependendo inteiramente de Deus, e não tentando fazer através das suas próprias forças o seu próprio livramento, mas esperando o livramento que vem de Deus. Mas também podemos falar nisso aqui
para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Isso aqui é muito verdadeiro. A maioria dos ministérios que existe no mundo, ministérios específicos, e penso eu que todos os servos de Deus são ministros. A esfera do nosso ministério pode ser local, pode ser até bem privado, né, bem localizado, pode ser um pouco mais amplo, quem sabe envolvendo alguma família, envolvendo algumas pessoas, pode ser maior, pode ser gigante. A verdade é que todos nós somos ministros daquilo que éramos. Vamos convir o exemplo mais simples que falar. A maioria dos centros de recuperação, eles estão com pessoas que lideram eles, que são ex-drogados, ex-homens que passaram pela drogadição e receberam, então, consolo, misericórdia e livramento da parte de Deus. Eles podem, então, pelo seu exemplo de estar atolados no vício, seja da bebida, seja do que for, né? Eles estão, então, hoje, eles podem ter o exemplo em si, eles podem, ao mesmo tempo, demonstrar o caminho pelo qual caminharam, mas, acima de tudo, eles têm conselhos, eles têm pareceres, eles sabem o sentimento, eles sabem a luta interior, então eles têm uma palavra certa. Vamos convir aqui. Ninguém melhor do que uma mulher que perdeu um filho poder abrir a sua boca para consolar uma outra que perdeu seu filho. Ninguém melhor, né, do que alguém que passou por uma doença e venceu ela, poder estar orando ou até mesmo aconselhando, falando coisas daquilo que viveu. Então, falando assim, a consolação que tal pessoa recebeu, ela pode ser transmitida através do exemplo, no sentido do testemunho e de como agiu, mas também através das palavras e através de expressões convincentes da verdade que ele pode comprovar pelo fato de ter sido atribulado e estar hoje livre da tribulação. Falando assim, então, o versículo 5 diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Como assim? As aflições de Cristo, as tribulações de Cristo são abundantes em nós. Nós temos que ter um cuidado aqui. Existiu, pensando em Cristo, as tribulações que Cristo passou, as aflições, ou seja, arrancaram-lhe a barba, o açoitaram, a crucificação, a zombaria e todas as coisas que Cristo sofreu, elas são coisas que, na verdade, fazem parte de um sofrimento que tinha como objetivo fazer a expiação, né? O perdão dos nossos pecados. Então, essas aflições de Cristo, que são uma referência que o apóstolo Paulo faz aqui, não são as aflições que Cristo, que só Ele podia fazer por nós, foram feitas por Cristo até consumar aquela morte e morte de cruz. Não são as mesmas. Mas como Cristo é o cabeça e o seu corpo é a igreja, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, e como as aflições de Cristo podem ser abundantes em nós, visto que nós somos o seu corpo, ele é o cabeça, e todas as igrejas cristãs são o seu corpo, que é a igreja. Então o corpo de Cristo é a igreja. Então observe que a palavra de Deus nos ensina que no momento então que esses homens, os servos de Deus, eles se fundamentam em Cristo, ou eles se sujeitam a Cristo, ou eles estão debaixo das ordenanças de Cristo por estarem associados a Cristo, tanto ligados por serem corpo de Cristo, mas também associados a Cristo aos olhos daqueles que não são de Cristo. Eles são, então, rejeitados, eles são hostilizados, eles são perseguidos, eles são mortos, eles são, em outras palavras, muitas vezes rejeitados mesmo, né? São caluniados. Esse tipo de associação que um cristão tem na figura de Cristo são
como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Ou seja, porque eu me identifico com Cristo aqui na terra, eu sou afligido. Só que a palavra de Deus, através da boca do apóstolo Paulo, diz que esses sofrimentos, que o Senhor sofreria junto, porque nós somos hoje parte do seu corpo. Então, parte das aflições de Cristo, que não são expiatórias, mas estão devido a sermos parte do seu corpo. Então, a cabeça sente os sofrimentos dos seus membros. Então, aqui, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Assim como somos perseguidos por causa de Cristo, a nossa consolação vai vir sobre nós através do mesmo Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Eu já falei isso, né? Que é o primeiro exemplo que foi dado. Bom, Paulo passou por uma perseguição, ele foi perseverante, ele foi paciente, e isso me serve de exemplo, não só o que ele suportou, mas também a maneira como ele agiu para poder receber livramento, e isso me encoraja, me consola a poder, então, estar sendo paciente e perseverante no mesmo caminho, sabendo que o Deus que livrou ele vai me livrar também. Mas, assim falando, no 7 diz assim: e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O apóstolo Paulo aqui fala de uma maneira convicta, ou seja, nós temos uma esperança, e a esperança ela não é o que nós estamos vendo, eu espero aquilo que eu não estou vendo. Então, a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Às vezes, então, meus queridos, observe que nós vivemos num mundo que todo mundo quer ser consolado. Bom, nós somos confortados não para ficarmos confortáveis, mas nós somos confortados por Deus para que nós venhamos a confortar os outros. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.